Olá, graça e paz, eu sou a teóloga Márcia Euco e este é o programa Me Explique a Bíblia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 do livro de Atos, mas no programa anterior, no capítulo 13, nós vimos que o Espírito Santo havia convocado o apóstolo Paulo e Barnabé para irem anunciar o evangelho em cidades cheias de idolatria. Eles foram para Pafos, e lá em Pafos tinha um templo dedicado à deusa Vênus, também conhecida como Afrodite, Eu expliquei bem para vocês um pouquinho sobre ela. E foram também a Perge, e em Perge quem era adorada era a deusa Ártemis, também chamada de Diana. Bem, agora aqui no capítulo 14 não vai ser muito diferente. Eles vão pregar a mensagem do evangelho em cidades que cultuavam também outros deuses mitológicos, criados pela imaginação humana, que surgiram de lendas, de histórias cheias de fantasias sobre pessoas com poderes especiais. Paulo e Barnabé seguiram para a cidade de Icônio e continuaram pregando em sinagogas. Uma parte dos judeus entendia a mensagem, mas a outra parte debatia com eles. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Bem, mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos apóstolos, outros eram pelos judeus. O Senhor mostrava que a mensagem dele e a sua graça, eram verdadeiras. Ele dava a Paulo e a Barnabé um testemunho, através dos atos, permitia que através do seu nome eles fizessem sinais e maravilhas, e desta forma então era testemunhado o poder de Deus. Os oradores da cidade estavam divididos, alguns apoiavam os judeus, outros apoiavam os apóstolos, mas naquelas cidades gregas cheias de mitologia, aos poucos, alguns gregos estavam se convertendo ao Evangelho de Jesus. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Porém, nas cidades licaônicas, eles criam em vários deuses, um deus para cada necessidade humana, um para cuidar dos animais, outro para controlar a vida e a morte, outro para cuidar da saúde e assim por diante. Mas esses deuses que eles acreditavam eram lendas, Mas agora Paulo e Barnabé vieram até ali explicar para eles que existe um Deus que é verdadeiro, todo-poderoso, Ele veio para apresentar o reino de Deus, o evangelho da salvação, vieram para falar de Jesus e seu sacrifício, E esse Deus todo-poderoso, porque eles precisavam de vários deuses, um Deus para cuidar de cada coisa. E aí Paulo e Barnabé vieram falar que existe um Deus todo-poderoso que cuida de tudo, e não só cuida, como foi o Criador de tudo. Em Listra havia um homem aleijado, paralítico de nascença, e que nunca conseguiu andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse bem alto: "Levante-se direito sobre os pés."
O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: "Os deuses em forma de homens desceram até nós." A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. A multidão pensou que Paulo e Barnabé eram dois deuses, né? Eles criam em deuses, eles criam também em semideuses, que eram produtos de um relacionamento entre um ser humano e os deuses. Então eram homens semideuses, né? E aí eles pensaram assim: não, a gente está diante de dois deuses aqui agora, pelo que eles estão falando, pelo que eles estão fazendo, né? Porque viram a cura do homem aleijado. Por isso eles começaram a exaltar Paulo e Barnabé. Acharam que Barnabé era Zeus, também chamado de Júpiter. Eles consideravam que Zeus era soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu, líder de todos os deuses. E eles achavam que Paulo porque estava pregando, eles pensaram que Paulo era Hermes, também chamado de Mercúrio, porque para eles esse deus era o deus mensageiro, não é? Muito bem. Naquela cidade havia um templo, inclusive, onde eles adoravam o Zeus, o Júpiter, né? Havia uma imagem imensa de Júpiter, né? E também eles tinham sacerdotes, esses deuses também tinham sacerdotes que os representavam, né? Representavam o povo diante desses deuses e traziam as mensagens, segundo eles, desses deuses. Então havia um templo desse Zeus, né? O Júpiter, bem na entrada da cidade, né? Então, como todos estavam pensando, né, que Paulo e Barnabé eram deuses que haviam descido e que um deles era Zeus e o outro, né, era o Hermes, eles resolveram fazer um culto para cultuar a presença desses deuses, né? Em frente da cidade estava o templo de Júpiter. E o sacerdote desse deus trouxe touros e grinaldas, pois queria oferecer um sacrifício junto com a multidão. Quando os apóstolos Paulo e Barnabé souberam, rasgaram suas roupas e saltaram no meio da multidão. Eles rasgaram a roupa em repúdio a tamanha blasfêmia, né? O que eles estavam fazendo ofendia o verdadeiro Deus a quem eles estavam ali representando, né? Tentando cultuá-los, pensando que eram outros deuses. Eles estavam blasfemando contra o Deus verdadeiro a quem eles vieram anunciar. Então eles rasgaram as suas roupas, né, em sinal de repúdio e tentaram impedir tudo aquilo, dizendo: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Então eles disseram: nós estamos justamente aqui, né, para que vocês parem de fazer isso, para que vocês parem com esses cultos, né? Não foram esses deuses que abençoaram vocês, não foram eles que mandaram a chuva, não foram eles que mandaram o alimento, né? E então eles começaram a falar de Deus vivo, né? Criador do céu, do mar e de tudo. Então Deus, Paulo está falando que Deus até permitiu por um tempo que cada nação, cada povo criasse os seus caminhos, a qual queria seguir, os seus caminhos de fé, os seus caminhos de engano, os seus caminhos culturais, né? Mas agora não, né? Deus concedeu a misericórdia, mas agora Ele está apresentando uma nova aliança, né? Para que eles saibam que existe um Deus, sim, existe, não é aqueles
né? E aí, então, os mensageiros estão vindo avisar quem é esse Deus e como é, né? É esse Deus verdadeiro, esse Deus todo-poderoso que está enviando essas bênçãos para vocês, né? Esse Deus é vivo e esse Deus se importa com vocês, né? Mas ainda assim, foi difícil impedi-los de cultuar Paulo e Barnabé, pensando que era Hermes e Zeus. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Assim é o povo até hoje, né? Um dia eles te levantam como um Deus, você é maravilhoso, e no outro dia eles te apedrejam, né? Eles te acabam, eles te fulminam com as mesmas palavras, com a mesma boca que te abençoaram, te amaldiçoam, com as mesmas palavras, com as mesmas atitudes que te exaltaram, agora te jogam no chão e pisam em cima. Cuidado, muito cuidado com a busca de grandeza e reconhecimento no meio do povo. Eles vão te levantar hoje, mas eles vão te abaixar completamente depois, né? Paulo foi tão apedrejado que ficou desmaiado como morto, né? Até que foi resgatado por outros cristãos, né? Com certeza ele estava bem machucado, né? Não são pedrinhas que eles jogam, são pedronas, né? Quando eles apedrejam, são pedronas. Mas ainda assim, né, você vai ver que ele vai seguir viagem no outro dia. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações o que importa é entrar no reino de Deus. E em cada igreja elegeram presbíteros e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Então, de Listra eles foram para Derbe, né? Anunciaram o evangelho e depois voltaram para Listra novamente, onde Paulo havia sido apedrejado. E depois eles foram para Icônio e para Antioquia. Barnabé e Paulo estavam animando os discípulos em cada cidade, né? Nessas cidades eles tinham pregado, tinham se começado alguns discípulos de Jesus, alguns novos cristãos. Então eles aproveitaram enquanto ali estavam rejeitando ele, foram uns dias para outras cidades, né? Animaram o pessoal, né? Que continuassem firme mesmo se houvesse tribulações, assim como eles estavam passando por tribulações, né? Mesmo que houvesse lutas, perseguições, continua firme. O foco é o reino de Deus, esse é o foco, né? Que Deus é muito maior, muito melhor, muito mais importante que aquelas tribulações momentâneas, né? Deus é mais importante que aqueles inimigos que estavam se levantando. Jesus fez todo o sacrifício e essas pessoas podem ser salvas. Por enquanto elas estão vivendo enganadas, elas estão no engano. Mas se elas crerem, elas vão conhecer a verdade e a verdade as libertará, né? Então nessas cidades eles elegeram presbíteros para administrar as igrejas, né? A palavra presbítero significa ancião, uma pessoa mais velha, um cabelinho branco. São pessoas mais experientes, são pessoas que podem cuidar de uma igreja, já tem mais domínio das suas reações, né? Assim se espera. Então, todo o texto da Bíblia, desde lá do Antigo até o Novo, existe um respeito muito, muito grande pelas pessoas mais velhas, pela experiência que elas já adquiriram, ok? Então, mas depois Barnabé e Paulo vão seguir viagem. Então viajaram de volta pela Pisídia até a Panfilha.
pregaram a palavra em Perge e desceram para a Atália. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. E permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. Quando voltaram a Antioquia, eles deram um relatório de tudo o que havia ocorrido na viagem, né? As perseguições, os sucessos, os milagres, né? Tudo o que eles fizeram amando do Espírito Santo de Deus. Lembram que no capítulo 13, logo no começo do capítulo 13, eles estão assim, todos os discípulos, né? Estão em Antioquia, adorando, né? Orando, jejuando, e aí o Espírito Santo fala que ele quer que Paulo e Barnabé façam uma empreitada que ele está mandando. E essa empreitada foi justo essa viagem que eles acabaram de voltar, nesses locais cheios de idolatria, né? Então, quando o Espírito Santo manda os dois, a igreja se reúne, faz mais jejum, mais oração, abençoa eles, e eles vão para essa empreitada enquanto a igreja continua orando. A jornada não foi fácil. Pregar a mensagem para pessoas idólatras é muito difícil. Muitas acreditam que seus deuses, que são criados, né, são simbologias do Deus verdadeiro. Dizem que é o mesmo Deus, só que com outra roupagem, com outro nome, com outra forma, dentro de outra cultura, né? Mas só que esse Deus, como vem de outra cultura, ele vem também com alguns acessórios diferenciados que não são não é como Deus verdadeiro se apresenta, né? Então não é bem assim, né? Que todos os deuses vão levar para o mesmo caminho, que todos os deuses estão falando na realidade de um mesmo Deus. Não é bem assim, né? Tem que olhar o detalhe das coisas, né? Então Deus deixou bem claro, a gente não pode esquecer isso. O parâmetro é esse, tá? Deus disse: eu sou o Senhor, não tenham outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem, de barro, de madeira, de gesso, de ouro, do que for, né? Não faça imagem nenhuma ou ídolo nenhum de qualquer coisa tentando imitar o que há no céu, o que há na terra, o que há no mar, ou tentando criar uma imagem até mesmo do verdadeiro Deus, que tentando criar uma imagem de Jesus, uma imagem de anjo. Não faz, não é a regra do Senhor, né? Ele fala: não se curve diante desses ídolos e dessas imagens, né? Nem os adore, porque eu sou o Senhor Deus, eu sou o Deus verdadeiro. Jamais nenhuma imagem que a gente possa inventar vai representar tudo o que Deus é. Se nós víssemos Deus pessoalmente, nós nem conseguiríamos nos manter em pé, porque é inimaginável a sua glória. No Monte da Transfiguração, quando Jesus está lá no monte, Pedro, João e Tiago veem Jesus transfigurado, brilhando muito, seu rosto brilhando, sua roupa brilhando. O que eles viram foi Jesus na sua essência, né? Quando você vai ver o apóstolo João ver Jesus lá em Apocalipse, que ele vai tentar descrever, ele vai ver na sua essência. É algo que parece, se eu consigo explicar, é algo que parece um relâmpago, né? Você não consegue nem se manter em pé diante da presença da glória, né? Não há como nós vermos pessoalmente o Senhor, nos mantermos em pé, né? Então não é para fazer imagem. Tudo que você fizer é suposição. A sua fé tem que estar aqui e aqui, não no que você vê. Se você está precisando fazer alguma coisa para você ver, pegar, se ajoelhar, olhar, é porque a sua fé ainda não está firmada no que Deus realmente é. A fé não vem pelo ver, ela vem pelo relacionamento com Deus. Se você precisa ver alguma coisa, você está buscando ser convencido, né?
Jesus sempre falou, bendito aqueles que creem sem ver, se entregam, se doam, né? Pelas experiências que já sabem do Senhor e pela sua criação que é vista, né? Tudo que Deus fez por nós. A sua criação testemunha que Ele é verdadeiro e que Ele é poderosíssimo. Amém? Então terminamos o capítulo 14 do livro de Atos. Seja abençoadíssimo em nome de Jesus.